Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, aluno e aluna, e a todos os simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é exatamente este: ajudar e nortear você com subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que você tenha uma boa aula, nós estaremos aqui disponibilizando no canal EBD em Ação. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários e pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Observe no canto direito do seu vídeo que vai ter a palavra com letras brancas inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos aula, dê bastante joinha, bastante like, dizendo gostei. E você pode divulgar, pode comentar. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos nossos alunos aqui no canal EBD Ação. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito aí. Você veja o sininho, clique nele, então você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui, e eu posto toda semana, você vai receber uma notificação como se alguém estivesse dizendo: corre no canal porque tem vídeos novos. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. E assistindo, não se esqueça, dê um like, dê um joinha, depois você pode divulgar, comentar e compartilhar nas suas redes sociais estes vídeos. Você também pode estar acessando vídeos de trimestres passados, vídeos de trimestres de anos anteriores. Eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas que dentro de cada pasta está o trimestre inteiro de vídeos, aulas comentados. Acesse ali, assista, dê o joinha, divulgue e compartilhe no nosso canal. Sempre será você bem-vindo ao nosso canal EBD em Ação. Divulgue, fale para os seus amigos, para os seus irmãos que há um canal de Escola Bíblica Dominical comentando as lições bíblicas para que você tenha subsídio, tenha algo a mais, possa acrescentar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, e assim você vai para a sala de aula, vai dar uma aula de qualidade, os alunos vão sentir-se cada vez mais interessados pelas suas aulas, aprenderão cada vez mais das palavras que você possa falar, principalmente a palavra de Deus, e eles então atingirão a maturidade cristã. A lição de hoje é a lição de número 12, datada do dia 23 de março de 2020, com o título Código de Ética de Jesus. O texto do dia está em Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. A síntese: ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Aí, o primeiro tópico fala de esmolas, oração e jejum. Nossa vida é um devocional para Deus. Então, a lição começa perguntando: por que damos esmolas? Será se é para as pessoas que estão ao nosso lado perceberem que nós somos pessoas que praticamos o bem e recebemos um elogio? É este o objetivo das esmolas? A oração e o jejum. Qual o motivo da oração? Qual o motivo do jejum? Porque oramos, porque jejuamos. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. As esmolas, nós ajudamos as pessoas não somente com esmolas, mas de todas as formas que podemos ajudar os pobres, porque é um mandamento tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus exigiu de Israel que cuidasse dos pobres, das viúvas, dos necessitados. Era uma exigência, estava na lei de Moisés. Cidades foram destruídas porque não ajudaram, não estenderam a mão para o pobre. Cidades e pessoas foram destruídas porque tinham pão com sobra e não repartiu o pão com os necessitados. No Novo Testamento, a igreja primitiva se atribuiu de separar diáconos para ver quem eram de fato as viúvas que verdadeiramente eram viúvas, os órfãos que verdadeiramente eram órfãos e quem estava necessitados através das ofertas, das coletas. A igreja ajudava essas pessoas carentes. Então, as nossas esmolas, os nossos
favores a essas pessoas carentes e necessitadas, é porque é um mandamento divino. Existe o amor de Deus sobre essas pessoas carentes, a graça de Deus. O pecado fez com que essas pessoas tivessem esse disparate, essa desigualdade social. É o pecado que causa a separação das pessoas, separação das classes, desigualdade social, fomes, faltas de emprego, essa carência, pobreza de uma forma geral. De tal forma que no milênio Deus sarará a terra, curará e as pessoas serão equiparadas. A igualdade social perambulará, a igualdade social estará presente no reino do Senhor Jesus Cristo. E Ele julgará com cetro, o seu cetro será justo. Fala que o cetro será com equidade, quer dizer, estará o equilíbrio, tanto na natureza quanto na ação humana. Então nós oramos, qual é o objetivo da nossa oração? Para ter comunhão com Deus, para ter diálogo com Deus, para agradecer a Deus. Nós, através das orações, nós buscamos afinidade com Deus, afinidade com o Espírito de Deus. Procuramos ter essa comunhão, ouvir a voz de Deus, tornar o nosso espírito com maior sensibilidade para ouvir as respostas do Espírito de Deus, da fala divina. Nós jejuamos para quebrantar essa carne, para comandar a vontade das obras da carne que estão em cada um de nós, porque quando o cristão aceita Cristo, não vem uma mão misteriosa e arranca as obras da carne do seu interior ainda não. E as obras da carne estão ali. Paulo diz, elas são manifestas, estão lá. Agora, nós é que temos o domínio sobre ela ou ela terá o domínio sobre nós. E o jejum proporciona-nos o domínio sobre as obras da carne. Nós vamos fazer o que queremos, não o que está pedindo no nosso interior as obras da carne. Então, por isso oramos, por isso jejuamos, para mortificar essas obras da carne, para nos quebrantar diante de Deus, com um propósito definido. Quando temos uma busca específica, nós vamos buscar de Deus e Ele vai atender o desejo dos nossos corações, segundo a vontade dEle. Outro ponto fala, cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração. Então, a Bíblia diz assim, que enganoso é o coração. Então, nós não podemos confiar no coração. Não está falando da bomba de carne, mas está falando nos nossos pensamentos. Quando fala do coração, fala da nossa própria alma. A nossa própria alma deve ser trabalhada, nossa própria alma deve ser instruída, ela deve ser moldada pela palavra de Deus. Como que nós vamos confiar em Deus se a nossa alma nem conhece a Deus? Então precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a sua palavra, precisamos descobrir qual que é a vontade de Deus para nós, pobres mortais, para podermos fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que nós queremos. Quando Paulo diz assim, agora vivo não mais eu, ele está falando desse coração dele, do coração que eles estão dizendo. Vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então as vontades agora estão voltadas para a palavra, para a obediência, para aquilo que Cristo quer que nós façamos. Todas as nossas vontades estão canalizadas para um objetivo. Então por isso que é interessante estudarmos sobre as vontades humanas, as vontades de Deus, o propósito, nossos propósitos e o propósito divino. Outro detalhe que o nosso coração pode produzir são a arrogância, o orgulho, olhos altivos. O escritor dos Provérbios fala de 6 coisas Deus aborrece, a 7ª a sua alma abomina. E entre as coisas que Deus aborrece estão olhos altivos. O que são olhos altivos? As pessoas que se sentem superiores a outras, que olham com o olhar para os outros com o olhar de inferioridade a eles. E eles se arrogam para si uma superioridade, tanto no conhecimento, quanto na sabedoria, quanto nas questões relacionadas à materialidade, às condições financeiras, até mesmo as questões de poder. Existem pessoas que têm um certo poder e olham aos demais com certa arrogância, com um diminutivo, com olhos altivos, se acham mais específicos e mais especiais do que certas outras pessoas. Mas todos nós vamos para o mesmo local. Se Cristo não vier breve, todos vamos para o mesmo lugar, debaixo da terra virá a mesma coisa. Deste mundo a gente não leva nada. Então o cuidado com a arrogância, o cuidado com o orgulho, olhos altivos, olhar para outras pessoas, produzir nelas complexo de inferioridade, isso aí causa um mal na nossa alma, na nossa vida e na nossa comunhão com Deus, além de ser contrário aos princípios estabelecidos pela lei divina. Outro ponto,
Os riscos da espetacularização da fé. O que ele está propondo aqui? O comentarista está dizendo exatamente isso. As igrejas shoppings, igrejas que, em vez de pegar os seus altos valores que arrecadam e ajudar os pobres e os necessitados, eles dão preferência ao prédio. Prédio muito caro, com mármores muito caros, alguns até com ouros, enquanto existem pessoas passando necessidade. Isso não agrada a Deus de forma nenhuma. Pregadores coach, que em vez de pregar o que Deus quer falar, eles vão pregar o que as pessoas querem ouvir. São palavras motivacionais. Você é vitorioso, hinos motivacionais, mensagens encomendadas, só levantando a estima da pessoa, enquanto que a palavra de Deus ela fala de tudo, tanto da estima quanto da coragem, do encorajamento, mas também aponta o pecado. Está escrito que Deus ele açoita quem ele ama, mas os pregadores coaching sempre tem uma palavra, sempre tem uma carta na manga, uma saída para a sua situação financeira, o seu desemprego, a sua saúde mental, sempre tem algo, mas de Bíblia mesmo eles conhecem poucos, porque são pregadores que se especificam em dar espetáculos, em tocar no emocional das pessoas, trazer palavras que as pessoas se emocionam, e esta não é a prática do Evangelho. A prática do Evangelho é a verdade divina, que fala do pecador, que restaura, que fala duro, que mostra o céu, mas também mostra o inferno para as pessoas, que mostra a obediência e a desobediência, mostra Cristo, mas mostra o inimigo de Cristo. Esse tipo de evangelho que está necessitando nos dias atuais. Então, essas mensagenzinhas que são, para mim, isso aí são miojos, não dá um sustento. Todo dia você comer miojo, você não tem as vitaminas adequadas em um miojo. O miojo até é gostoso para certo momento, mas toda a vida você comer miojo, você sentirá falta de outras vitaminas que o miojo não tenha. Assim também esses pregadores de mensagens rasas, que não aprofundam no texto bíblico, que não tem uma hermenêutica adequada, que não tem uma exegese concreta, eles deixam a desejar nas suas mensagens, que são mais água de batata do que uma verdadeira palavra pregada com eficiência que atinge o coração das pessoas ouvintes. Os pseudos milagres, hoje a onda é essa, né? Milagres para tudo quanto é lado, pessoas que falam que os milagres estão pingando na igreja, fazem propagandas na televisão, no rádio, nos jornais, e as multidões vão. Alguns desses milagres, ou dos milagreiros, os milagres são forjados, as pessoas não são curadas nada, são para tapear. Algumas doenças que não são comprovadas, eles existiam, mas não, agora não haverá mais, como eu vi um pregador dizendo, chamou alguém e disse, olha, você tinha uma doença, estava perigoso, ia morrer, e o jovem disse, eu não tenho doença nenhuma, sou sadio. Ele disse, não, mas Jesus te curou hoje, você nem sabia da doença, ela estava aí, você nem sabia, mas ele te curou, você não tem mais nada. Então são conversas que não condizem com a verdade do Evangelho. Deus faz milagre, nós acreditamos nos milagres, acreditamos na cura, na maravilha divina, mas também acreditamos que existem pessoas que fazem toda essa papagaiada para levar fama, para ter seguidores, para ter agendas cheias, para ter uma gorda oferta, para se dar bem na vida financeira. E essas pessoas um dia Deus dirá, apartai-vos de mim, malditos, que não vos conheço. Segundo ponto, Cristo fala, juntais tesouro no céu, não tesouro na terra. Mas que tesouro que Cristo está falando? Os tesouros na terra, ele relaciona prata, ouro e entre outras coisas. Mas e o tesouro no céu? É o galardão divino. Nós juntamos tesouro no céu quando de fato estamos trabalhando para que as almas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Tesouro no céu, nós estamos engaranhando tesouro no céu quando de fato nós estamos louvando a Deus de livre e espontânea vontade. Quando reconhecemos o poder de Deus, a graça de Deus e queremos glorificá-lo, queremos elogiá-lo. Então, das nossas orações, nos nossos louvores são sinceros. Quando fazemos a obra de Deus sem retorno. Muitas pessoas dizimam querendo o dobro da sua riqueza. Alguns são ofertantes e dizimistas porque querem se tornar megas empresários. Então não é uma forma adequada de dizimar e ofertar. A Bíblia diz assim, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita. Então nós precisamos, sim, plantar no reino de Deus, mas sem o interesse. Se Deus quiser nos abençoar, Ele abençoa. Se não quiser, nós seremos fiéis da mesma forma. Ajuntar tesouro no céu é não estar olhando somente para esta vida terrena, mas estar olhando para uma vida por vir, o futuro da igreja, que é a eternidade com Deus.
Muitas pessoas lá que estão entesourando na terra, já estão recebendo o seu galardão, porque pregam e ganham muito dinheiro, pregam e ganham famas, pregam e hoje têm muitas posses. Através do Evangelho eles estão fazendo, como disse Pedro. Pedro diz assim que surgiriam muitos falsos profetas que fariam de vós negócios. Muitas pessoas têm feito da igreja negócios. Muitas pessoas têm feito do Evangelho negócios. O Evangelho do ensino, o Evangelho da palavra tem feito negócios e têm ganhado muito dinheiro com isso. Já receberam o seu galardão. Não terão nada para receber diante de Deus. Mas o nosso galardão está no céu. E o que nós fazemos aqui? Quando fazemos as coisas porque amamos a obra, porque queremos ver o reino de Deus crescer, o nome de Cristo ser glorificado, sem intenção nenhuma de ter um retorno, aí nós estamos ajuntando tesouro no céu. E nesses últimos dias, porque a sociedade vive essa precisando de emprego, precisando de uma condição financeira, na verdade uma sobrevivência, uma moradia, as pessoas têm se aproveitado desse lado das pessoas, têm pregado o Evangelho como se fosse a solução para todas as suas situações. E o que Cristo disse foi, no mundo tereis aflições. O Evangelho não é venha para o Evangelho e acabará a sua pobreza. Não está dito isso na Bíblia. Venha para o Evangelho e acabará o seu desemprego. Venha para o Evangelho, todas as suas enfermidades serão curadas. Venha para o Evangelho, será um mar de rosa. Venha para o Evangelho, você não terá mais nenhuma dor de cabeça. Cristo não disse isso. Os próprios discípulos, eles morreram vítimas. Os próprios discípulos morreram vítimas do sistema, principalmente o sistema romano, que matavam as pessoas, que não adoravam os Césares. Tiveram uma vida difícil. Paulo mesmo era um cristão autêntico, mas ele diz que em fome muitas vezes, em naufrágio muitas vezes, açoitado com varas muitas vezes, sofreu flagelo 5 vezes, nu, passando fome, com frio. E, no entanto, ele era um cristão autêntico, era um justo. E por que Paulo passou isso sem ter nada, morreu sem ter nada? Que evangelho que é esse? Que evangelho que é esse que nós olhamos quando a Bíblia diz assim, que José foi jogado no poço, mas o Senhor era com José. José foi para a casa de Potifar como escravo. O escravo não tinha direito a nada, nem direitos trabalhistas, nem a salário, nem a férias, nem horas de folga, não tinha direito a nada. Trabalhavam até ficar imprestáveis. Mas o texto da Bíblia dizia, o Senhor era com José e o prosperava. Que tipo de prosperidade é esta que José tem, que é um escravo e o escravo não possui nada? E mesmo o Senhor prosperando, ele vai parar na cadeia. Que tipo de prosperidade é essa que a Bíblia fala? Não é a prosperidade humana que estão pregando aí em troca, em negociata com o Evangelho. Até mesmo os dízimos e as ofertas têm entrado nesse balaio da negociata, da falsa teologia da prosperidade. Existe a prosperidade verdadeira, a prosperidade divina, a prosperidade bíblica, mas não é da forma que esses salafrários têm pregado ultimamente. É da forma bíblica. Acontece que as pessoas não querem ler a Bíblia. Não querem ler a Bíblia, o número de analfabetos bíblicos cresce assombrosamente. Cada vez mais pessoas se deixam levar por pregadores coach raso e se contentam com isso. Isso significa que eles não conhecem a mensagem de fato, a mensagem que é um sustento para a alma, que é a mensagem bíblica, não sabem o que é evangelho. Não sabem o que é isso e deixam-se levar por falsos enganadores. Nesses últimos dias, a Bíblia chama isso de últimos dias, últimos tempos. Está acontecendo exatamente isso, as pessoas abandonando a fé, sendo enganadas, vivem uma vida espiritual medíocre, uma vida cristã que não condiz com o que a Bíblia mostra. Por que os discípulos eles iam até a morte? Pedro, depois de apanhar, de ser açoitado, ele diante do sinédrio que tinha poder de matar ou deixar viver, ele vai lá e diz assim, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, nem no céu, nem na terra, e nem embaixo na terra, no seu nome de Jesus. Que convicção era essa? É as palavras que Cristo disse, aquelas palavras que Pedro retornou para ele em São João 6. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos visto, nós temos crido. Então, quando nós ouvimos a mensagem, de fato, a mensagem bíblica, a mensagem salvífica, fundamentada, que queremos aprender, que estamos dispostos a ouvir, porque as mensagens são pregadas, mas nem todos querem ouvi-la, nem todos querem aprender.
e se contenta então com mensagenzinhas fútil, que ergue o seu ego, que ergue a sua estima, que vai melhorar, que amanhã vai estar tudo certo, que amanhã você vai olhar pela janela, vai ver a grama verde. Essas mensagens não levam a nada. São mensagens passageiras que alegram um momento, mas a mensagem bíblica, a mensagem da palavra de Deus, ela fica para sempre. Como disse os profetas, tanto Pedro quanto Isaías, diz que a erva cresce, a flor cresce, ela murcha, mas a palavra de Deus, ela é para sempre, é diferente da glória do homem que é passageira. Então nós precisamos ensinar aos nossos jovens, precisamos da igreja que retorne a palavra, um convite ao retorno da palavra. Que retorno que é esse? É o retorno da leitura, do entendimento, da pregação e da prática. É esse retorno que nós estamos conclamando. E é assim que nós vamos sobreviver diante de todos esses males, receber o que a Bíblia promete. Muitas pessoas não sabem o que a Bíblia promete, então não conseguem usufruir das bênçãos ditas por Deus, porque não sabem que tipo de bênção que Deus tem para a vida cada um de nós. Portanto, professor e professora, que você consiga transmitir para o seu aluno uma aula abençoada, uma aula exemplar, e que consiga tocar na mentalidade deles, fazendo uma reflexão para a mensagem da palavra divina. Deus em Cristo te abençoe. Boa aula, professor, professora.